Boa noite a todos. É mais um quadro Justa Pressão. Com a proximidade das eleições, a discussão em torno da segurança das urnas e a legitimidade do resultado das eleições vem se intensificando. Na verdade, o tema não é novo. Em 2014, na reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff, o então candidato derrotado Aécio Neves solicitou a recontagem dos votos, né, inaugurando uma suspeição em relação às eleições e à segurança do voto nas urnas eletrônicas. Já durante as eleições de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro sempre desconfiou da segurança das urnas e sempre suspeitou de fraude nas eleições. Inclusive, mesmo depois de vencer as eleições, o hoje presidente já disse em várias oportunidades que teria vencido as eleições de 2018 ainda no primeiro turno, caso não fossem as fraudes que ele entende ter havido naquelas eleições. Na esteira dessas suspeitas a respeito da segurança das urnas eletrônicas, em 2019 foi proposta uma PEC, a PEC do voto impresso, PEC número 135. Essa PEC foi votada no ano passado, em 2021, e ela até chegou a obter a maioria de votos, mas não obteve a quantidade mínima de votos, que seriam 308, para que ela fosse aprovada, e então a questão foi arquivada. Logo em seguida, em setembro de 2021, o TSE anunciou a criação de uma comissão da transparência das eleições, que é um órgão do qual participariam e poderiam oferecer sugestões diversas entidades públicas e privadas. Entre essas pessoas e representantes que compõem essa comissão, tem representantes das Forças Armadas. Então, de sorte que a Justiça Eleitoral poderia colher sugestões das Forças Armadas. E essas sugestões foram efetivamente feitas. Né? Houve a apresentação de 10 sugestões pelas Forças Armadas, que o TSE, em um primeiro momento, anunciou que teriam sido acolhidas, inclusive com a ramificação, né, de um cabo desviando para uma sala onde teria algum representante das Forças Armadas acompanhando a apuração em tempo real. Enfim, o TSE insinuou que acataria algumas dessas sugestões. Mas, em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso fez um pronunciamento em que acusava as Forças Armadas de serem orientadas para fraudar ou atacar o processo eleitoral. Houve uma comoção grande nas Forças Armadas e também no governo, ou essa aparente boa relação que existia entre o TSE e as Forças Armadas subitamente esfriou. E mais recentemente o ministro Edson Fachin também afirmou que as eleições são assunto de forças desarmadas. Mas afinal de contas, as Forças Armadas devem ou não participar do processo eleitoral? Se devem participar, como deveria ser essa participação? Na opinião desse quadro, a participação das Forças Armadas é positiva, né? Já que já foram convidadas pelo próprio ministro Roberto Barroso, então a participação das Forças Armadas pode sim trazer aprimoramentos para o processo eleitoral, principalmente na atuação perante essa comissão de transparência da eleição. Mas, mais uma vez, você dá a sua opinião. Qual é a sua opinião a respeito da participação das Forças Armadas no processo eleitoral? É justa essa pressão?